muito obrigado. Um abraço para você que é de Pernambuco, Bahia. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Vamos iniciar o programa respondendo duas perguntas. Uma delas é sexo masculino, 27 anos. Como explicar tantas mortes de namorados que acompanhamos pela TV por conta de término de namoro? O que ocorre, a maioria das vezes, é que normalmente os noticiários que estão voltados para as partes negativas vão sugestionando as pessoas. E muitos acontecimentos ocorrem como se fosse uma cadeia, o ser humano acaba sendo sugestionado e ele acaba conduzido para praticar aquilo que ele acabou de ver, como aconteceu aquele caso do estudante que entrou no cinema, ficava brincando no videogame, ficou sugestionado, gravando, imaginando cenas de matar, e entrou no cinema e fez a mesma coisa. Aquela vez também que aconteceu, foi muito noticiado pela imprensa, do fato da mulher que cortou o órgão genital do marido e posteriormente aquilo acabou acontecendo em vários países a mesma situação. Então, esse sugestionamento, como ocorre, seria muito bom que as imprensas procurassem, a mídia procurasse noticiar mais coisas boas e não martelar muito nos fatos negativos, porque passa a ser tipo de uma escola, as pessoas não sabem quanto que as pessoas são influenciadas por noticiários dessa natureza. E da mesma forma, tem muitas pessoas que acabam adoecendo de tanto assistirem noticiários ou informações, ou lerem e ficarem lendo revistas sobre doença, e qualquer sintoma fica pensando, acho que estou doente, acho que estou com o mesmo problema. Isso tudo é por causa dessa mente que fica fixa nessa situação, nessa descrição. Por esse fato que Émile Coué, ele desenvolveu uma técnica que já era feita, ele disse, eu não sou o descobridor, isso já era feito na Grécia Antiga, do autossugestionamento. Ao invés de ser sugestionado por coisas negativas, influências, mortes, assassinato, outras coisas mais, por que você não fazer o autossugestionamento das palavras da verdade? Então você que está assistindo, assim que acordar, antes de levantar para ir ao banheiro, fazer a sua higiene pessoal, lavar o rosto, escovar os dentes, sente na cama e repita 20 vezes, sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou espírito eterno de Deus, sou vida eterna de Deus, sou vida sublime de Deus, eu não sou pecador, eu sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz. Repete isso várias vezes, sou filho de Deus, sou amável, sou bondoso, sou compreensivo, sou vida perfeita de Deus, sou vida sublime de Deus, eu não sou pecador, eu sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz. E as pessoas também muitas vezes podem acrescentar como sou forte, sou corajoso, pessoas que têm medo de dirigir, mentalize, repita, sou excelente motorista, visualizar a cena, mentalizar a cena que você já está dirigindo, tudo isso você sugestiona o seu subconsciente gravando coisas boas e não coisas negativas, que isso só traz prejuízo para você, ok? Então, a causa do sugestionamento que acontece em massa é muito comum acontecer, por isso é importante que também você procure filtrar, né? Mesmo que notícias, você tenha a opção de ler uma notícia ruim ou não, pega um jornal, tem notícias de crime, outras coisas a mais, você evita de ficar querendo saber só essa parte, é bom ver outros noticiários bons que existem também, ok? Outra pergunta é de um sexo masculino, 52 anos. Ano passado conheci a Seitonê na TV e me senti bem acompanhando a programação. Mas penso que ainda falta alguma coisa para completar, mas não sei o que é. Bom, meu amigo, aqui está um livro de minha autoria. Aliás, não ganho nenhum centavo. Aqui na lingueta já menciona que os direitos autorais do livro foram cedidos, eu cedi para a Fundação Grande Harmonia. Essa Fundação Grande Harmonia é uma escola de 300 alunos que tem no Rio Grande do Norte, em Maxaranguape. Essa escola é composta por a maioria grande, quase totalidade dos alunos são pobres, a região é muito pobre, por isso que resolvi destinar para a Fundação Grande Harmonia. Para que vocês tenham uma ideia, essa escola
a Seitonê é mantenedora dessa escola. Existem muitos alunos que estão numa situação muito pobre mesmo e praticamente só se alimentam quando vão à escola. Essa escola que tem merenda que ajuda os alunos a se manterem até com uma saúde. E também outros casos de alunos que realmente mudaram a vida do seu lar pelo que eles aprendem na escola, que é aplicada a pedagogia da Seitonê. Então, como sempre havia dificuldades para completar, para que pudesse manter essa escola, então resolvi fazer isso daqui. Tá? E nesse livro menciona exatamente uma coisa que você precisaria fazer. Eu, ao longo de muito tempo que estou na Seitonê, desde 1952, eu notei, nesse período todo, que o caminho Seitonê não é simplesmente ler, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente assistir, mas praticar aquilo que aprendeu, praticar constantemente. Quando se pratica realmente, o quadro muda. Nesse livro mesmo tem um relato da senhora Gilca, do Belém do Pará. Ela, lendo um artigo que saiu na revista da Seitonê, uma orientação que foi dada para uma amiga dela, ela resolveu pôr em prática. E, uma ocasião, conversando comigo também, aconselhei para que ela resolvesse o problema, ela devesse mudar o sentimento que ela tinha em relação à família, ao esposo, aos filhos, e começou a agradecer um por um, mas simplesmente o que aconteceu? Deixou de criticá-los, deixou de viver de uma forma insatisfeita, de reclamar, e ao invés de reclamar, ao invés de manter aquele mau humor, começou a agradecer e fazer oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão. E ela praticava assiduamente a oração do perdão. E, consequentemente, quem planta, colhe. Antes, ela estava plantando o quê? Pelo ditado que diz, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, ela deixou de plantar lamentações, deixou de plantar reclamações, deixou de plantar insatisfação e começou a plantar o quê? Agradecimento, sentimento de gratidão, harmonia, oração do perdão. Ao invés de plantar tempestade, começou a plantar amor. O que colheu? O que aconteceu na vida dela? Uma mudança radical na vida dela. É isso que tem que ser feito. Então, a sugestão, vá assistir um seminário na academia, comece a participar das reuniões, comece a ler os livros, estudar, não é somente ler. Os livros da Seitonê não são livros para serem lidos simplesmente de forma racional. Por exemplo, muitas pessoas que, ao lerem esse livro, notarão alguns relatos que estão aqui, as pessoas que alcançaram o êxito maravilhoso porque foram perseverantes em praticar, em colocar em prática aquilo que é citado aqui. Até alguns casos que, outro dia, o pretor Zé Maria, que indiretamente pediu o livro, dizendo que eu dei autografado, não havia dado, mas agora terei que dar a ele o livro, e mencionou o caso da Albani, lá de Olinda, Pernambuco. Então ela havia mencionado num seminário na Academia Santa Fé, fez uma pergunta, um papel mencionando por que eu não consigo, gostaria de conhecer minha mãe biológica, não consigo encontrá-la. Então mencionei bem claro, olha, na verdade você não quer encontrar sua mãe biológica. Você está magoada porque você não foi criada pela sua mãe biológica. E quando se está magoada, você evita. Quando você está ressentida, você evita. Ou não? Você que está assistindo. Vamos citar um exemplo. Imagine você magoada da sua cunhada. Você está muito magoado porque ela falou uma coisa que você não gostou, você ficou muito chateada com ela, você encontra essa cunhada no supermercado, você está com um carrinho. De repente você avista a sua cunhada. Na hora que você vê que ela está no mesmo corredor, o que você faz? Você vai continuar ou você vai virar pegar outro caminho? Vai virar outro caminho. Isso mostra que a mágoa faz com que você evite a pessoa. Então, falei para a Albani, você está evitando a sua mãe. Inconscientemente você quer a distância da sua mãe. Por quê? Porque os filhos, até a idade de 7 anos, recebem muita influência dos pais. E quando os pais não lhe dão aquele amor, esperou tanto tempo para nascer, ficou 9 meses na barriga. Logo que nasce, conscientemente a pessoa não lembra nada disso. Mas a pessoa que viveu aquela situação está tudo registrado no subconsciente. A idade de 1 ano, 2 anos, não teve aquele carinho da mãe,
fica ressentida e evita a pessoa. É o que aconteceu com você. Então faça 150 orações de perdão por dia. Só que a Albani, uma pessoa muito perseverante, quando retornou para Olinda, ela falou, eu não vou fazer 150 orações de perdão por dia, não. Eu vou fazer 200 por dia. E começou a fazer 200 por dia. Aí foi quando ela recebeu um telefonema do amigo dizendo que havia encontrado a mãe. Foi lá, conheceu a mãe, e a mãe disse, olha, para falar a verdade, seu pai biológico não é aquele que está com você, não. Seu pai biológico é outro. Aí quando ela conheceu o pai, quer dizer, conheceu a mãe, conheceu outros irmãos. Aí conheceu o verdadeiro pai, conheceu mais irmãos também. Falei, em questão de uma semana, acabei ganhando, parece que 6 ou 7 irmãos. Então, que o resultado é justamente isso daqui, ó. Você consegue a felicidade através do amor. Substitua. Às vezes não está faltando um pouco mais de sentimento de gratidão. Aceite o ensino a agradecer, agradecer, agradecer. E quando a insatisfação toma conta da pessoa, as coisas começam a caminhar para o rumo que não é o bom. Então vamos usar o livro Chave da Beleza e Saúde. Então vamos lá. A debilidade física motivada por amor, página 82, diz o seguinte: existem casos em que, apesar de haver muito amor entre os cônjuges, a esposa tem saúde precária. Apesar de haver muito amor, a esposa tem saúde precária. Há também muitos casos em que uma esposa que tinha saúde precária quando era jovem começa a manifestar má saúde na meia-idade. Pessoas sentem temor em relação àqueles que elas amam. Sentem temor em relação àquelas que elas amam com medo de perdê-lo. Medo de perdê-lo. Então, o subconsciente da pessoa cria uma doença para quê? Para receber atenção. Aí, se é uma questão de carência, o marido que não é muito carinhoso, muitas vezes a esposa, o subconsciente da esposa cria uma doença, porque criando uma doença, ficando doente, o marido vai ficar preocupado com ela, vai ficar ao lado dela, é isso que ela quer, é isso que ela está desejando. E também existe um outro detalhe, né? A mente humana tem muitos tipos de atitude, muitos comportamentos, muitas reações. O marido, por ter certeza de que é amado pela esposa, comporta-se cada vez mais arrogantemente, sem perceber o quanto esse amor angustiante atormenta a esposa. E aí é que o ego, eu falo muito no ego, no Mr. Ego, que logo no primeiro item, no primeiro capítulo, eu já falo sobre o ego. E como o ego complica a vida das pessoas, como o ego cria problemas, como o ego cria desarmonia. Não existe briga sem o ego. Não existe uma briga onde não tenha ego. Todas as pessoas brigam por causa do ego. Okay? E aqui no caso, quando a pessoa fica muito arrogantemente, ele logo menciona aqui na primeira página sobre Napoleão Bonaparte. Ele era teimoso ou ele era perseverante? Na verdade, tinha muito ego e teimosia, muita teimosia. Foi avisado que não invadisse a Rússia porque o inverno era muito rigoroso. O que aconteceu? 550 mil homens foram para lá e só retornaram 10 mil. É o que está mencionado no livro. Eu citei esse caso no livro. Por isso o marido, por ter certeza que a esposa é amado, que é amado pela esposa, comporta-se cada vez mais arrogantemente, sem perceber o quanto esse amor angustiante atormenta a esposa. Aí não falta um pouquinho, aí justamente entra aquilo que a Seitonei diz: ser atencioso com todas as pessoas, coisas e fatos. E às vezes essa arrogância atrapalha, né? Atrapalha porque quando a pessoa age de uma forma arrogante, quando a pessoa age com ego muito alto, ocorre aquilo que Cristo disse: aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Daí a importância de agir sempre com humildade. Humildade, ok? Há um ditado chinês que diz: o bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se ele curva. Mais baixo se curva, mais baixo ele se dobra. Por essa razão, quando nós começamos a manifestar esse amor mais profundo, existem vários níveis de amor, eu cito no livro os 4 estágios do amor. Não dará tempo de falar sobre nenhum estágio, mas aqui se menciona sobre as 4 etapas, 4 níveis do amor. Então, quando existe esse amor, essa tensão,
a esposa fica curada, né? Fica curada. E nós temos que pensar sempre em manifestar amor ao próximo. Manifestando o amor ao próximo, nós estaremos dando saúde, vitalidade, alegria para o próximo. E com isso, quem tem em mente fazer isso, quem tem em mente dar alegria, felicidade para o próximo, volta para ele, retorna para ele. A lei da causa e efeito é infalível. Quem planta, colhe. O provérbio popular, a sabedoria popular, quem semeia vento, colhe tempestade, está se referindo à lei da causa e efeito. Por isso, nada é por acaso. A lei da causa e efeito é também chamada lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Se jogarmos uma bolinha para a parede, é ação de jogar. E a reação é de voltar a bolinha. Por isso que às vezes as pessoas não percebem, não sabem, né? Não conhecem isso, que a lei da causa e efeito é uma lei da mente. Por isso que existem pessoas que plantaram coisas negativas nessa vida. E algumas pessoas dizem, tá vendo, fez, mas não aconteceu nada com ele. Sim, vírgula, não aconteceu nessa encarnação. Mas o que vai acontecer na encarnação seguinte? É por esse fato que muitas pessoas nascem em países de dificuldade, onde há uma dificuldade enorme de sobrevivência, países onde as pessoas vivem eternamente em conflito, países como Iraque, que as pessoas não têm sossego na vida, não sabem o que vai acontecer e de repente... Mas por que nasce nesses locais? Porque existe um karma que ele plantou em outra encarnação, ok? Por isso, plantar coisas boas, viver de uma forma amável, harmoniosa, fazer o outro feliz, esse é o caminho. Fazer em casa, não somente em casa, você que está assistindo a esse programa, pensando naquelas pessoas que ainda não... Nós estamos conseguindo transmitir esse programa graças à colaboração de muitas pessoas que fizeram com que pudéssemos adentrar na televisão. E da mesma forma, você que está assistindo agora, está tendo essa oportunidade de conhecer Seiichi Noe, de conhecer a si próprio como Filho de Deus, como vida sublime de Deus. Deus não criou nenhuma vida infeliz, Deus não criou nenhuma vida com defeito. Todos nós somos filhos de Deus. Então, fazer com que as pessoas também conheçam esse maravilhoso ensinamento. Por isso, a pequena colaboração, isso não é para o bolso, é um ato apostolar destinado a ajudar a salvar mesmo as pessoas. Okay? Seiichi Noe tem 80 anos, mais de 80 anos, e agora faz pouco tempo que conseguiu finalmente entrar na televisão para que pudéssemos ajudar mais e mais pessoas. Então, ligue para o 0800 770 2600. Plantando coisa boa, com certeza nós vamos colher coisas boas, coisas maravilhosas. E começa em casa, fazendo com que o seu cônjuge, a sua família, seus pais se sintam felizes e você se sinta feliz por estar fazendo o bem para o próximo. Aí que começa um sentimento muito agradável que nós devemos gravar constantemente. Ou seja, a nossa autoestima fica elevada quando o seu Deus interior o aplaude pelos seus gestos maravilhosos. Não esperar aplauso de fora, mas esperar o aplauso, o parabéns do Deus que está dentro de nós. Parabéns, você está agindo com amor, você está agindo com amor. Esse é o caminho, ok? Muito obrigado. Vamos lá, que você está esperando, quer mudar para melhor a sua vida? Então entre no nosso site www.sni.org.br, busque uma sede da Seiichi Noe próxima da sua casa. Não fica aí só assistindo pela TV, não. Venha sentir de perto o movimento da Seiichi Noe aí vivo mais do que nunca dentro de você, tá bom? Você também pode encaminhar um e-mail para tv@sni.org.br com seus comentários, perguntas e pedidos de informações também. Queremos ter mais oportunidades de lhe mostrar mais de perto tudo aquilo que você assiste e lhe faz bem aqui no programa Seiichi Noe, e leva até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. Tenha assim um dia, uma noite, uma tarde abençoada. Pode ser que o programa esteja passando em vários horários, nesse Brasilzão maravilhoso, que você possa encontrar Deus, viu, em todos os momentos da sua vida. E quando você busca a força necessária na fonte da infinita sabedoria, não há nenhuma chance de algo dar errado, viu? Então, faça isso agora em nosso Momento de Oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita,
o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Deus, sendo um ser transcendental e ubíquo, não só está dentro de mim, como também está acima de mim, abaixo de mim, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda, enfim, em todos os lugares, rodeando-me inteiramente. Portanto, a minha sabedoria e a sabedoria das pessoas ao meu redor estão em perfeita harmonia. Os meus atos e os movimentos ao meu redor também estão em perfeita harmonia e jamais ocorrem conflitos, incoerências, desentendimentos. Todos os lugares estão repletos de harmonia, paz e alegria.